bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Queremos nesse exato momento gravar mais um vídeo, e esse vídeo agora vai ser com exclusividade. Quero gravar uma disciplina muito preciosa na grade de teologia, do bacharel em teologia, que é a disciplina de teologia sistemática. Mas de já eu quero falar que vou gravar uma introdução, é uma introdução à teologia sistemática, é mais uma provocação, é mais uma reflexão, só de alguns tópicos, de algumas estruturas que tem dentro da teologia sistemática, essa rainha da ciência, que vamos colocar dessa maneira, e vamos falar alguma parte da estrutura dela, tanto metodológica, como também histórica, e em toda a base de construção também do pensamento da teologia sistemática, ok? E nessa introdução à teologia sistemática, eu quero falar sobre os prolegômenos, Os prolegômenos estão sempre dentro das partes introdutória, prefacial, porque na verdade já é uma introdução, já é um prefácio, dos livros de teologia sistemática, que é a apresentação da obra. Inclusive lá no finalzinho também desse vídeo também eu quero indicar algumas bibliografias, alguns livros, ao qual você possa estar consultando, estar buscando e etc, para estar se aprofundando mais ainda o seu conhecimento na obra, na disciplina de teologia sistemática. Ok? Então, dentro da introdução à teologia sistemática, como eu já falei, eu quero falar agora sobre os prolegômenos. O prolegômenos é uma palavra de origem grega que significa prefácio ou considerações preliminares. É uma oportunidade de o autor mostrar aos seus leitores o plano geral da obra que tem em mente e estabelecendo suas extensões, também suas limitações relacionadas à obra, Isso que tem a base, o que é prolegômenos também. Além disso, trata de alguns pressupostos de suas ideias e dos procedimentos que o autor planeja usar. Outra coisa também, os prolegômenos servem para orientar os leitores sobre o que o autor planeja fazer no livro, Então, isso que se torna o que é o significado de prolegômenos, É um prefácio, são considerações preliminares, é onde que o autor coloca toda a obra, apresentando, o livro, dando as pistas, dando as observações dentro desse prefácio relacionado à sua obra magna, ao seu livro-texto e etc. E eu quero falar também uma questão que bastante causa, muitas das vezes a questão de ironias, de riso, a questão da teologia praquegia, As pessoas sempre falam dessa maneira, para que diploma de teologia não expulsa demônio, Eu quero até fazer uma leitura aqui, uma leitura de um texto, que eu acho bastante oportuno, do Dr. Alderir, É um texto muito interessante. Então, sobre a palavra teologia. Preste bem atenção. A palavra teologia desperta reações contraditórias nas pessoas. Para alguns, trata-se de uma atividade não só legítima, como indispensável para a igreja e para os cristãos. Para outros, é algo artificial e condenável. Uma produção humana que distorce a revelação de Deus. Tudo de que um crente necessita, diz eles, é a palavra de Deus, sem as especulações e as fantasias dos teólogos. Todavia, o fato é que, mesmo sem saber, todo cristão é um teólogo. Todo cristão é um teólogo. Essa teologia pode ser boa ou ruim, equilibrada ou tendenciosa, mas todos a fazem. Quando o humilde pregador pentecostal abre a sua Bíblia e começa a interpretá-la, explicá-la e aplicá-la aos seus ouvintes, está fazendo teologia. Por mais que desconheça ou deteste essa palavra, mas está fazendo teologia. Uma citação muito boa aqui do Dr. Alderir de Souza de Matos,
interessante o conteúdo da palavra teologia. Então vamos agora colocar uma questão importante também, que eu escrevi até num prefácio também de apostila minha, que dizeres que enaltece a ignorância dos crentes, esfria a vontade de estudar a palavra de Deus. Discurso falacioso. Diploma de teologia não expulsa demônio? Em nenhuma fonte teológica você encontrará tal afirmação. No entanto, da maneira em que ela é comumente falada em nossos púlpitos, transmite a ideia de que não há nenhuma necessidade do estudo da palavra de Deus. Esses mesmos pregadores são os mesmos a reclamar quando os membros da igreja faltam à EBD. Isso é fato. Outra questão. É possível pensar a fé sem perder a esperança? Alguns equívocos no meio dos cristãos. Olha só. Primeiro, os seminários ou faculdade de teologia têm por objetivo afastar seus estudantes da fé? Fulano estudou teologia, esfriou na fé. Logo, toda pessoa que estuda teologia se esfria na fé? Não é preciso estudar teologia para sermos bons obreiros de Deus? O estudo teológico serve apenas para nos apegarmos a discursos vazios e enfadonhos? Discursos falaciosos, o diploma de teologia não expulsa demônio. De fato não expulsa. Não é? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Vamos fazer uma exegese importante. Manejar. O que é manejar bem a palavra da verdade? Não é? Vamos ficar com essa parte B quando fala aqui o texto aqui. Manejar bem a palavra da verdade que está registrada em 2 Timóteo 2:15. O que significa? Manejar bem a palavra significa, na linguagem de Paulo, fazer um corte reto. Significa o quê? Manejar bem? Fazer um corte reto. O pedreiro constrói a parede em linha reta. O carpinteiro risca a parede em linha reta. O agricultor ara a terra em linha reta. Semelhantemente, o obreiro do Senhor, que interpreta a Bíblia, terá que interpretá-la corretamente em linha reta. Em linha reta. Isso que é a ferramenta do cristão. A Bíblia Sagrada é a nossa ferramenta, é o nosso manual prático, né, de fé, de prática, etc. Então devemos ter boa hermenêutica, extrair, saber interpretar corretamente, né, e ter o sistema da interpretação correta. Sabemos que tem oficialmente os 3 sistemas principais de interpretação. Temos a interpretação literal, a interpretação alegórica, a interpretação simbólica, a interpretação anagógica e assim vai, etc, etc. Né? E também temos a interpretação por excelência da Reforma Protestante, que é o método histórico gramatical, né? Estudar a gramática, o sentido literal do texto, né? Saber qual a intenção do autor, o que o autor quis dizer, e saber ter uma boa exegese, né? Uma boa hermenêutica para se extrair do texto, né? Corretamente, para nós entendermos. Então, essa foi um prefacial aqui voltado da introdução à teologia sistemática, que é muito importante, até porque a teologia é o estudo de Deus que a gente vai ver, mas estudando Deus a partir de quê? Né? Então, de já, para não ser muito apressado, né? Então, eu quero perguntar e fazer esse ponto de interrogação que a gente coloca, né? O que é teologia e quais os seus métodos, né? O que é teologia e quais os seus métodos? Então, a teologia, ela tem um método e ela tem um objeto de estudo, né? Ela tem um objeto de estudo. Vamos colocar uma definição etimológica da palavra teologia, né? Uma definição etimológica da palavra teologia. Colocamos a definição etimológica de teologia. O vocábulo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto por 2 palavras de origem grega, né? Que vem a palavra grega theos, Deus, e logia, né? Que é a palavra logia, que significa estudo, tratado, palavra ou discurso, né? Então vamos colocar no sentido bem literal da palavra. O termo teologia significa literalmente um estudo sobre Deus. O primeiro significado. Teologia significa um estudo sobre Deus. Outra questão o termo teologia também significa literalmente um tratado sobre Deus. Teologia também significa um tratado sobre Deus.
E a outra questão também, teologia pode ser também colocado dentro da sua etimologia também, uma palavra sobre Deus. O termo significa literalmente também um discurso sobre Deus. Então, teologia pode ser o que é significado? Vai lá, o significado etimológico. O que é etimologia? A etimologia estuda a origem da palavra, o radical, a palavra. E a palavra que nós estamos estudando é teologia. Etimologicamente, teologia significa um estudo sobre Deus, também significa um tratado sobre Deus, também significa uma palavra sobre Deus, também significa um discurso sobre Deus. Isso é dentro da sua etimologia. E a gente já analisou que a palavra teologia, ela procede de dois vocábulos gregos. Theos, que é Deus, e logia, que significa estudo, tratado, palavra e discurso, né? Então isso dentro da definição etimológica da palavra teologia que a gente pode estar pensando e analisando nessa questão da teologia. Ok? Então vamos analisar outra questão importante aqui. Embora a palavra teologia não apareça na Bíblia Sagrada, percebe em suas páginas seletivas claras alusões à mesma, né? Conforme se verifica no Novo Testamento grego. Então eu quero dizer para você o seguinte, ó. Embora a palavra teologia não apareça na Bíblia Sagrada, percebe em suas páginas, né, seletiva, clara, alusões à mesma, conforme se verifica no Novo Testamento grego, né? Então a palavra lá aparece, a palavra em Romanos 3 e 22, não, Romanos 3 e 2, né, a palavra que aparece lá, né, logia, tu, teu, que significa oráculos de Deus, né? Então, logia, tu, teu, que significa oráculos de Deus. Está Romanos 3 e 2, né? A outra questão, né, roios, logia, teu, os oráculos de Deus, 1 Pedro 4 e 2. 1 Pedro 4 e 2. Então vamos dar agora um conceito e definição de teologia. Vamos dar um conceito e definição de teologia. Nós demos a questão de uma definição etimológica. Agora vamos fazer um conceito e uma definição de teologia. Então, o vocábulo teologia, no sentido geral, refere-se ao estudo sobre Deus, isto é, sua existência, sua personalidade, sua natureza, seu caráter, seus atributos e sua obra, e etc. Isso é um sentido geral do vocábulo teologia. Agora vamos dar a questão de um sentido específico, né? Então, o vocábulo teologia, no sentido mais específico, significa, refere-se aos estudos das doutrinas fundamentais da fé cristã. No sentido específico, teologia significa, refere-se ao estudo das doutrinas fundamentais da fé cristã. Quando eu falo doutrinas fundamentais da fé cristã, pode ser doutrinas cardeais da fé cristã, doutrinas centrais da fé cristã, né? Doutrinas primárias da fé cristã, e etc., que a gente vai ver pela frente, né? Então, o que é teologia sistemática? O que é teologia sistemática? Então, vamos analisar o que é teologia sistemática. A teologia sistemática pode ser definida como a coleta cientificamente organizada, comparada e definida de todos os fatos e de toda e qualquer fonte a respeito de Deus e de sua obra. É uma citação que eu faço, sabe de quem essa citação, desse pensamento? É de Lewis, né, Schaeffer, né, Lewis Schaeffer, no seu livro de Teologia Sistemática. Vamos colocar agora um breve histórico sobre o termo teologia. Então, a palavra teologia que aparece no discurso, ou então no decorrer da história cristã, no decorrer da história da igreja, no decorrer da história do cristianismo, né? Então, aparece uma palavra o quê? O termo, né? Quando eu falo termo, pode ser vocábulo, pode ser palavra, né? Então, o termo teologia não aparece na Bíblia Sagrada, assim como a própria palavra Bíblia. Se já estudou, eu convido para você ir lá na nossa playlist, né, e ver a nossa disciplina de bibliologia, que eu falo sobre dessa questão da Bíblia também, né? Então, o termo teologia não aparece na Bíblia Sagrada, assim como a própria palavra Bíblia. Foram os gregos e não os apóstolos que criaram a palavra teologia para designar o discurso que os poetas elaboravam com frequência para os deuses.
Por isso não devemos surpreender-nos que Orfeu e Homero eram chamados de teólogos. Vamos analisar isso. Os pais da igreja chamavam o apóstolo João como o teólogo, porque em seu evangelho e epístola a divindade de Cristo se tornou proeminente, né? Então o idoso apóstolo João é chamado o teólogo. E quando fala aqui Orfeu e Homero, né, são chamados teólogos, é porque Homero, né, escreveu acerca da Ilíada, da Odisseia, né? E também tem a questão de Orfeu também, que era um teólogo que escreveu sobre mitologia. Tem a questão também da teogonia de Hesíodo, né? A teogonia que escreve a origem dos deuses, a cosmogonia, né? A cosmogonia que ele escreve sobre a origem do cosmos, trabalhos e os dias de Hesíodo, né? Então são poetas, né? São os rapsódios que passam acerca dos mitos, dos deuses gregos, né? Para o povo. Então eles são chamados de poetas, são chamados de teólogos, né? Porque são escritores, são pessoas que escrevem acerca de divindades, né? Mas aqui no Novo Testamento aparece a figura do apóstolo João lá na ilha de Pátima, chamado João o Divino. Em alguns escritos antigos chama João o Divino, João o Teólogo, né? João o Teólogo. E outra das coisas também que é importante, né? A palavra teologia. Quem criou essa palavra teologia? Se diz que a palavra filosofia foi criada por Pitágoras. Então Pitágoras que criou a palavra filosofia, né? Agora, quem criou a palavra teologia, né? Sua criação é atribuída ao filósofo grego pré-socrático, né? Ferrêncides, né? Ferrêncides. Agora, Platão ele faz uso, né? Platão fez uso da palavra teologia com o sentido mítico religioso, ao falar sobre a origem dos deuses e a sua relação com o mundo. Isso está registrado na República, né? Página 379, parte A. Também Aristóteles empregou o termo teologia e seus derivados como parte da filosofia. Isso está registrado na Metafísica de Aristóteles, na página 1226. E os estoicos distinguiam, né, ou distinguiam três tipos de teologia. Tinha a teologia mítica, que tratava dos mitos, a teologia política e a teologia natural, da natureza, né, que podia mais se aprofundar sobre o assunto, né? Então, por meio dos filósofos gregos, o vocábulo teologia chegou aos primeiros pais da igreja, né, como Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Agostinho, de Hipona, e vários outros pais, né? Os escritores cristãos até o século III referiam-se ao termo teologia de forma negativa, como mitologia pagã. Ou tanto que eu quero falar uma coisa, repetir, né? Como apareceu no mundo greco-romano, né? Então apareceu o seguinte: os escritores cristãos até o século III referiam-se ao termo teologia de forma negativa como mitologia pagã. Isso foi até o século III depois de Cristo, né? Até o século III depois de Cristo. Então, o teólogo sistemático, vamos colocar dessa maneira, o teólogo sistemático, o grande pensador, né, o grande homem da história chamado Orígenes, no século III, foi o primeiro na história do cristianismo a empregar o termo teologia no contexto cristão como a sublimidade e a majestade da teologia. Isso está num escrito perdido, mas é contra Celsus, né? Aparece isso, que a teologia é a sublimidade e a majestade da teologia. Está nos escritos de Orígenes, né? No escrito de Orígenes. E eu quero deixar para a segunda parte, para falar mais sobre a questão da introdução à teologia, né? Eu vou deixar para a segunda parte de outro vídeo que eu quero gravar. Quero terminar por aqui esse vídeo, né? E convido você para estar assistindo conosco a segunda parte desse vídeo de introdução à teologia sistemática. De já
eu peço que você possa acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, curtir o nosso canal, acessar o nosso like, curtir aí. E de já eu agradeço, na paz do Senhor, Shalom, e até o segundo vídeo de introdução à teologia sistemática.